Felicito a todos, sejam bem-vindos a Projeto de Educação Financeira Eficaz. Nós estamos hoje na terceira aula de Educação Financeira Eficaz com o tema Por que muitos entram nas dívidas e nunca mais saem. Nós estamos na terceira aula. Nesta primeira coluna doutrinária do universo financeiro, nós vamos ter 12. Depois é que vamos entrar para a segunda coluna doutrinária, onde vamos aprender como sair das dívidas definitivamente. Veja comigo. A Projeto apresenta aula de educação financeira eficaz. Na aula de hoje, vamos aprender por que muitos entram nas dívidas e nunca mais saem. Nessa terceira aula desse curso de Educação Financeira Eficaz, eu já falei que estamos trabalhando com a primeira coluna doutrinária do universo financeiro, temos essa aula de hoje com o tema vamos conhecer e estudar o armário mental que foi criado pela Projeto. Armário mental. Se não temos um armário mental cientificado no universo financeiro, com os arquivos de memória que precisamos, como é que nós vamos ter esses saberes para que a gente possa conquistar o que a gente quer? Vejamos. Nós temos o armário mental, tanto o agnóstico como o cientificado. Vamos ver o que é isso. Esse aí é o armário mental agnóstico. O que quer dizer agnóstico? Não tem nada a ver com agnosticismo, não é com seitas, com religiões, nem nada não. Esse agnosticismo, ou seja, a mente agnóstica é a ausência dos dois arquivos de memórias que nós temos aí. O arquivo da educação financeira e o arquivo da inteligência financeira. Infelizmente, no planeta, nós temos 90% da população do planeta que não tem esse arquivo de memória da educação financeira eficaz. E o pior, 98% da população do planeta não tem o arquivo de memória da inteligência financeira. E por causa dessa deficiência é que nós temos, hoje que está piorando, 1% da população do planeta que são detentores desses saberes da inteligência financeira, detém 99% de toda a riqueza do planeta. E apenas 1% da riqueza do planeta sobra para ser dividido com 99% da população. Mas eu pergunto, onde é que está escrito que eu tenho que estar entre os 99% que vai disputar 1%? Eu tenho que estar entre os 1% que detém 99%. Por quê? Nós sabemos que é o nosso Deus que é o dono da prata e do ouro. O que é uma mente agnóstica? É aquela mente que em seu armário mental estão ausentes os dois arquivos. O arquivo A da educação financeira eficaz e o arquivo B e da inteligência financeira. A ausência do arquivo da educação financeira eficaz faz com que as pessoas transformem salário em dívida, renda e débito, riquezas e prosperidades em escassez, pobreza e até em miséria e morte. Mas a ausência do arquivo da inteligência faz com que os ganhadores de grandes fortunas, nós temos visto muitos, percam tudo quando deveriam conservá-los e multiplicar. Porque é assim. Sem educação financeira eficaz não se desenvolve a inteligência financeira. E sem inteligência financeira pode dar milhões e milhões à pessoa. Ele perde tudo rapidinho. E o pior, volta para uma situação bem pior do que a que ele estava antes. Temos milhões de pessoas, inclusive banqueiros, até banqueiros, foram colocados lá para dirigir bancos, o caso do Banco Santos, e quando pensa que não, o banco veio à falência e
além de ele perder tudo, ainda foi parar na cadeia. Aí está o armário mental cientificado, ciente e consciente do que está existindo no universo financeiro. As 4 colunas doutrinárias do universo financeiro que formam a EFE. O armário mental da Progef foi criado em outubro do ano de 2009 com o propósito de mostrar a ausência dos 2 arquivos de memória que são indispensáveis na construção da prosperidade financeira de um ser humano. Analogia entre os armários contidos em uma casa e um armário mental contido no crânio humano. Eu gosto sempre de trabalhar com essas comparações, né, essas analogias, para poder você entender uma coisa e entender outra, criar parâmetro. Em uma casa nós temos vários cômodos, começando pela garagem, onde guardamos nosso carro, né? Claro, precisamos de um carro. E aí está a nossa casa, né? E os carros lá na garagem. Precisamos? Claro, precisamos guardar nosso carro. Temos aqui a sala com vários móveis, entre eles o armário de livros, popularmente chamado de estantes. Veja aí, né? Que armário lindo, né? Cheio de livros. A sala ali, né? E ali estão os seus livros, onde você lê todo dia e depois guarda lá. Quando você precisa de alguma informação importante, você vai lá nos seus livros, consulta seus livros, né? E lá você vai crescendo os seus saberes, com livros e homens que se formam o progresso, né? Na cozinha também temos um armário para guardar alimentos e utensílios. Precisamos disso aí? Sim, veja só. Aí está, cozinha belíssima, né? Com um armário, onde lá estão os utensílios que precisamos, né? E quando precisamos, só ir lá e pegar, está tudo guardadinho, armazenado lá no seu lugar. Que maravilha, né? No quarto também temos um armário para guardar nossas roupas, ou popularmente chamado guarda-roupas, né? Faz armário de guarda-roupa, guarda-roupa. O importante é que temos um lugar para guardar nossas roupas, está tudo organizado. Você imagina você querer uma roupa específica em um grande guarda-roupa que você não sabe onde está nada. Fica difícil de você encontrar, né? Todas essas ilustrações que fazemos até agora foram para mostrar que uma pessoa organizada tem um lugar específico para guardar os seus pertences. Eu quero dizer uma coisa. No mundo da escassez aceita qualquer coisa, qualquer desmantelo. Mas no mundo da prosperidade, pessoa desorganizada não entra lá não. Porque se entrar, ele se expulsa de lá. Lá é tudo organizado, nos seus devidos lugares, no seu tempo. O horário é cumprido, os compromissos são cumpridos e as coisas são tudo organizadas. Se você é uma pessoa organizada, você está preparada para entrar no mundo da prosperidade e lá construir sua vida financeira eficaz. Tais como vemos aí, guarda os seus pertences, tais como os livros, os utensílios da cozinha ou as suas roupas. Precisamos organizar tudo dentro dos armários que temos em nosso lar. Mas a pergunta que fazemos é o seguinte: mas para guardar nossos arquivos de memória, onde estão todos os nossos saberes adquiridos durante toda a nossa vida, onde estão guardados? Você sabe responder onde estão guardados seus arquivos de memória? Né? Todos os seus saberes, onde está sendo guardado? Vamos ver. É claro que está em nosso crânio. Lá estão armazenados nossos arquivos de memória, todos os nossos saberes. Nosso crânio, né? Está armazenado tudo lá, dentro dos arquivos de memória. Aí está o crânio com o cérebro, né? É uma massa cefálica, também conhecido como massa cefálica. A ciência chama de crânio a nossa cabeça e chama de cérebro
a nossa massa cefálica, que está dentro do nosso crânio. E é lá, no nosso armário mental, que estão armazenadas todas as nossas memórias e os nossos saberes. Desde o dia que nascemos, né? Até quando nós partimos para o andar de cima, né? Meus amigos ginastas diziam, olha, cuidado quando você partir para o andar de cima. Então, antes de partir, você tem que estar com tudo organizado a sua vida. E para não deixar problema para ninguém, né? Existem os nativistas. Tem duas comunidades científicas que existem. Uma defende o nativismo. O que é isso? Eles dizem que a criança, quando nasce, já está com todo o seu armário de memória, né, seu armário mental, cheio dos arquivos de memória que ele precisa para enfrentar o mundo e vencer, e se dar bem, né? Construir vida financeira eficaz. Já os construtivistas dizem que vem tudo em branco. A criança nasce sem esses arquivos de memória. Eles vão construindo no dia a dia. A minha opinião pessoal, teria que dar, né? Ela vem uma parte pronta e uma parte será construída depois. Ninguém nasceu médico, advogado, engenheiro, né? Isso aí é construído depois. Nós da Progef, após estudarmos sobre o armário mental, nós da Progef ilustramos o crânio humano como sendo uma sala de aula. O crânio humano, no todo, é uma sala. E dentro dessa sala, tem um armário, que nós chamamos de armário mental, onde são depositados arquivos de memória, arquivos mentais diversos, os arquivos mentais diversos. E aí vejamos, com diversos saberes, entre eles estão as educações múltiplas e as educações específicas, como é o caso da EFA, Educação Financeira Eficaz. A educação financeira eficaz é uma educação específica, bem como a educação do lar. A educação do lar também, ela é uma educação específica, onde você não vai encontrar essa educação em canto nenhum, só dentro do seu lar. É como a educação financeira eficaz, você não vai encontrar ela também em canto nenhum, a não ser dentro da Progef, Projeto de Educação Financeira Eficaz. E quando é concluído um arquivo com determinados saberes e é posto em prática com eficácia, logo se desenvolve a inteligência daquele saber, né? Vejamos aí esse exemplo da nossa atleta, né? Campeã, 9 vezes, 9 medalhas de ouro, que ela trouxe, conseguiu alcançar isso aí, o chamado inteligência sinestésica corporal. Começou os exercícios de solo, começou a desenvolver a educação física e ela chegou à eficácia dessa área dela. Quando se chega a essa eficácia, logo que é somado o quê? É desenvolvido a inteligência daquela pessoa. E no caso dela, a inteligência sinestésica corporal. Ela passou a ter isso aí. A nossa atleta Daiane dos Santos passou a ter inteligência sinestésica corporal. Faz essa comunhão do corpo com a mente. E aí não tem para ninguém. Essa somatória. A mente manda e o corpo obedece, faz. Mas quando não há essa comunhão da inteligência com o corpo, com a parte da educação, então a mente manda, mas o corpo não obedece. E essa aí, ela alcançou a perfeição. Inteligência sinestésica corporal. Vejamos.
Essa mesma situação, nós dizemos a você que é possível você alcançar quando você aprender educação financeira eficaz e começa a praticar corretamente. Você chega a ter o exercício dessa educação, você chega a ser eficaz. E quando você chegar à eficácia dela, o que vai acontecer? Vai ser criado em você um arquivo da inteligência financeira. Aí é onde você sai da condição de 99% da população que só tem alcance a 1% das riquezas do país, do planeta, para ser 1% desse que tem direito a 99% da riqueza. Qual que você quer? Você escolhe. Nós estamos te ensinando essa parte aí. Quando no caso da educação financeira eficaz, é o arquivo da EFE, que significa que em seguida será desenvolvido o arquivo da INFA, Inteligência Financeira. E quem consegue concluir esses saberes pode, com muita facilidade, construir uma vida financeira eficaz no mundo da prosperidade, após sair das dívidas definitivamente, porque ninguém consegue construir prosperidade financeira sobre a areia movediça das dívidas. Aí nós temos um armário mental cientificado, um armário, né? O crânio, esse envoltório, essa parte marrom, né? É a parte do crânio, o quarto é a sala. Dentro desse crânio está o armário mental, e dentro do armário mental estão os diversos arquivos de memória, entre eles o da educação financeira e da inteligência financeira. Conceito do nosso armário mental. O armário mental é o lugar específico que se encontra no crânio humano, onde estão contidos todos os arquivos das educações e das inteligências múltiplas, além de outros. Este armário mental tem o objetivo de receber informações para serem processadas e confirmadas para compreensão, codificadas, melhor dizendo, processadas e codificadas para compreensão e bom uso do seu possuidor. Se você recebe as informações, mas tu não tem o arquivo de memória, ele não é processado corretamente e te dá as informações que você precisa, quer dizer, chega, mas você não tem como processar, fica dito pelo não dito. É o computador que está com problema. Você coloca o teu pendrive lá, para ele dizer o que está lá no pendrive, fazer a leitura, né? Processar, entrar no processador, dizer o que tem lá, ele não processa nada, não diz nada. Então, você, infelizmente, não tem como saber. É como as pessoas que não têm o arquivo de memória, os arquivos de memória da INFA e da EFE da INFA. Mas se ainda não tivermos criado os arquivos das educações e das inteligências específicas, como receber essas codificações para armazená-las e processá-las para nosso bom uso no mundo econômico? Isso pode ser comparado a uma vacina. Como eu ia dizendo, isso pode ser comparado com uma vacina. A vacina é tirar os vírus, né, de uma pessoa, de um ser, e ali são levados ao laboratório para construir vacina. São vírus com virulência atenuada. Se esse corpo não estiver com essa condição de receber e ele processar as informações necessárias, quando vier outros vírus, vai atacá-lo e destruí-lo do mesmo jeito. Mas se ele tiver realmente com essas informações no seu corpo, então quando o inimigo vier, ele sabe atacar e eliminar. É do mesmo jeito, se você tem as devidas educações, da educação financeira eficaz, se o inimigo vier atacar você, rapidinho você eliminará, sua mente eliminará aqueles ataques maléficos. Este é o motivo pelos quais muitos estão entrando nas dívidas e nunca mais saem. Aí está o armário mental, em grande proporção, onde nós temos as diversas inteligências, os diversos arquivos, né,
podemos mostrar os diversos arquivos. O arquivo da inteligência, os arquivos das educações, primeiro nós estamos vendo inteligência pictórica, né? Inteligência pessoal, inteligência financeira, temos também inteligência sinestésica corporal, inteligência acadêmica e muitas outras. E também o arquivo superior, que tem as diversas educações. Né? Nesses diversos arquivos que aí estão, né, mostrando, e agora uma visão mais ampla, visão panorâmica, né, nós podemos perguntar, diante de todos esses arquivos, no seu arquivo, no seu armário mental, já se encontra o arquivo da educação financeira e o arquivo da inteligência financeira? Ali está vazio, os dois espaços, onde vai ser inserido, agora através desse curso que você está fazendo, o arquivo da educação financeira e o arquivo da inteligência financeira. É isso que nós estamos buscando proporcionar para todos que fazem esse curso de educação financeira eficaz. Quando começa a nossa aprendizagem? Alguns cientistas dizem que a educação de cada ser humano, né, começa 40 anos antes do nascimento. O que significa dizer isso? Que essas educações, a educação é genética, né? Ela vem desde os pais, dos avós e bisavós, para poder chegar até essa pessoa que está agora se desenvolvendo, seja ela em qualquer área, seja em qualquer universo. Isso quer dizer que para alguns cientistas já nascemos com os conhecimentos prontos, né? Aquela mesma história dos nativistas, né? Os nativistas dizem que a criança já nasce com os arquivos dos saberes prontos, são genéticos. Mas os construtivistas dizem que os arquivos de memória vêm vazios e que tudo é construído depois do nascimento. Qual a sua opinião sobre essa questão? Você concorda com os construtivistas ou com os nativistas? Você já pensou se não tivéssemos esse armário mental em nosso crânio, como seria? Imagine você procurando um livro de educação financeira eficaz em uma grande biblioteca, toda desorganizada. Será que você acharia? É claro que não, porque as bibliotecas elas estão todas organizadas. A área da educação financeira, a área da administração, a área da economia, a área da medicina, tudo isso, da matemática, tudo tem suas áreas. E você chega lá, vê as plaquinhas, você vai direto onde você quer realmente encontrar aquele livro. Imagine você procurasse uma frase no dicionário Aurélio, por exemplo, sem esse ter um índice. Como seria? Você não encontraria nunca, né? Uma vez chegou uma jovem lá no nosso escritório e atrás do namorado dela. Perguntamos qual era o nome dela e qual a idade dela. Sabe o que ela respondeu? Ela disse: pergunta ao meu namorado que ele sabe. Ela não tinha esse arquivo de memória em seu crânio. Né? Seu crânio estava faltando esse arquivo de memória. E aí ele pensa que é uma bobagem, né? Mas quantas perguntas são feitas por dia a nós e nós não temos resposta? Porque ainda não foi criado aquele arquivo de memória. Tá? É claro, não sabemos de tudo, mas dizemos a você que quando não sabemos de tudo, devemos procurar alguém que sabe para nos ensinar, que é o nosso caso. Agora fica essa pergunta para você responder. Mesmo você ainda não tendo inserido em seu armário mental, no caso da EFA, Educação Financeira Eficaz, veja se você tem capacidade de responder essas perguntas. São 16 perguntas. Inclusive,
Jesus, na parábola dos talentos, explica esse fenômeno. E nós, na educação, na Progef, nessas aulas, nesse curso de educação financeira eficaz, também explicamos porque Jesus disse, na sua parábola, ele diz: aquele que tem, mais será dado, e o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Parece uma injustiça, né? Mas você vai ver no Manual da Vida, né? E também nós vamos te ensinar, né, na Progef, né, nesse curso que você vai aprender ao longo da nossa caminhada. A educação de cada ser humano começa onde? No lar. É importante lembrar que a nossa educação deve ser construída no lar e não na escola ou nas faculdades, como muitos pensam, não é verdade? O berço deve ser nossa primeira classe, o nosso quarto deve ser nossa primeira escola. E os nossos pais são os nossos primeiros professores. Agora imagina se os seus professores nada sabem de educação financeira eficaz. Fique triste não, porque os meus pais também não ensinaram. Só depois de 3 coleções financeiras foi que eu aprendi, viu? E por isso hoje posso te ensinar. É muito importante sabermos que o futuro de cada criança começa pelas nossas, dependem do que estão lhe ensinando no nosso lar. Nessa aula nós continuamos aprendendo, porque muitos entram nas dívidas e nunca mais saem. Primeiro vimos que a causa principal que leva as pessoas às dívidas e a ausência destes dois arquivos de memória, nos armários mentais de cada ser humano. Vimos também alguma analogia entre os armários mentais que tem uma residência e o armário mental que tem ou que deve ter em nosso crânio, né? Incluindo a educação financeira eficaz. Todos nós temos esse armário mental instalado no nosso crânio. O que falta às vezes é o arquivo de memória da INF e da EFA. O arquivo da educação financeira eficaz está faltando em 90% da população. E o arquivo da inteligência financeira, portanto, está faltando em 98%. Portanto, a mente agnóstica no universo financeiro. Como é que podemos querer construir prosperidade se nada sabemos do universo financeiro? E os instrumentos que usamos, eles só trazem destruição para a nossa vida, como vimos nas aulas anteriores. É preciso conhecermos a funcionalidade de cada instrumento desse, se realmente ele serve para construir ou para destruir. Aprendemos também o conceito de armário mental. Aprendemos sobre o nativismo e o construtivismo. Agradecemos a presença de todos e até a próxima com as bênçãos de Deus. Então, nós temos a próxima aula, a quarta, e aquele questionáriozinho que a gente fez, de 16 perguntas, nós vamos obter as respostas ao longo das aulas, 2 vezes, 3 vezes, sempre que estivermos respondendo, nós estamos tocando. Olha, o questionário, 16. Mas se você tiver a resposta, mande para nós pelo nosso e-mail que está aí embaixo. Nosso e-mail da Progef, progef@hotmail.com.br. Se comunique conosco e dê as suas respostas. Diga o que você está achando das aulas.